Anclaine Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, que vem aqui nesse espaço falar um pouco sobre o projeto de lei 116, que inviabiliza o exercício do mandato da classista e também sobre os cargos e funções públicas e outros assuntos que vier no momento dessa entrevista. Anclaine aqui no programa Variedades Tupã. Anclaine, bom dia, prazer estar com você, Marcos, aqui no programa. Bom dia, rádio ouvintes. Mais uma vez aqui, né? Ocupando o espaço da rádio para que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Realmente eu ainda tinha um pouco de esperança que esse projeto de lei 116, que ele vem de uma DIN do estado de Goiás, né, não passasse na casa legislativa como passou. Foram 3 votos favoráveis à condição do sindicato, que foi o voto da Karina, da vereadora Karina, da vereadora Josi e do vereador Ronaldo. E os outros, né, com exceção do vereador Catite, que ele só vota para desempatar, foram votos favoráveis, que foi do vereador Carlos, do vereador Cancian, da vereadora Arlete, do vereador Benhur e do vereador Vladimir. De todos esses, até o último momento do segundo tempo ali que a gente está, eu pedi encarecidamente que o vereador Benhur e o vereador Vladimir refletissem sobre esse voto. Porque esse voto iria pesar muito sobre eles. Por quê? Somos colegas, né? Nós somos colegas e eu sei que muitos, né, eles trabalharam muito e ganharam muito voto de colega. E é justo, né? Colega, vota em colega. E quando os colegas mais precisam da representatividade, que é dentro do sindicato, né, que a gente leva as demandas de modificações, né, que a gente tem ali a questão da licença-prêmio, né, a questão das aposentadorias, né, a questão de tudo que eles vêm a todo momento perguntar, saber, fazer o meio campo, fazer meio termo, levar as reivindicações dos colegas, né? Saber como é que vai ser o aumento para 2024, como é que vai ficar a questão do básico do município, né? Que hoje é 962,42, né, que é o básico que nós temos, né, acrescido dos coeficientes ali. Então, as pessoas sempre se reportam a nós. E o que o sindicato faz no meio campo? Né? Ele informa quando se faz necessário, né, que é quase 90%, filtra para chegar até a administração, tudo aquilo que são os anseios, né, dos colegas. Ele representa os colegas. Mesmo aqueles que hoje não são sindicalizados também têm a sua representatividade quando a gente tem um alcance e chega até eles. Né? Então, o que acontece com isso? Não vai fechar as portas do sindicato? Não vai fechar agora, porque o meu trabalho é na creche. E são 6 horas corridas. Então, eu trabalho de manhã no sindicato e à tarde eu vou para a creche. E os próximos que entrarem, que tiverem 40 horas, será que vão conseguir? Quem é que vai se disponibilizar e ficar lá? Você não vai ter nem tempo de aprender ou de pelo menos se inteirar de como é o métier dentro de um sindicato, de como as coisas funcionam, de como a gente deve fazer e como é que é a questão dos advogados, como é a questão no fórum, né? Tem tudo isso. Quem é que vai querer? É um cala-boca. Infelizmente, é um cala-boca favorável à administração. Então, assim, pesou muito o voto do colega Vladimir e do colega Benhur, que, infelizmente, né, em vez de ficar do lado do oprimido, ficaram ao lado do opressor. Não cortando o raciocínio, já cortando, projeto de lei 116, o que vem a ser isso? Por que você não queria que passasse na Câmara? Para explicar para os nossos... eu tinha exclusividade, manhã e tarde trabalhando para os colegas. E aí essa exclusividade, até eu trouxe algumas das atribuições aqui, que eu vou deixar para depois, né, serem colocadas aí no site, porque eu preciso falar com o advogado, eu preciso falar com o colega, eu preciso ir na promotoria, eu tenho reunião do fundo, eu tenho que ir na prefeitura, eu tenho que ir na Câmara. Sabe, aquele é o dia inteiro girando. As pessoas ligam,
tu tem que responder, tu tem que procurar processo, tu tem que fazer consulta. O secretário faz isso também. Mas sabe assim, quando tem que ser tu que confia naquilo que tu fala, entende? Que a gente jamais induziu o colega algum ao erro, né? Outra coisa, se tem PAD e o advogado não pode se fazer presente, eu tenho que acompanhar o PAD, né? Que é o processo administrativo, que as pessoas entendam. Não posso me manifestar, mas eu estou ali do lado do colega dando uma força, porque ele já foi orientado antes pelo jurídico do sindicato. Mas tudo isso culminou, Marcos, quando eu fui com a que hoje não faz mais parte do nosso quadro, com a Ana, a nossa fiscal sanitária, que ela sofreu um PAD por ela fazer parte da força-tarefa, que, se eu não me engano, foi em 2019 com o governo do estado, né, que vieram aqui e foi dada uma batida em alguns mercados, em alguns locais, e houve uma multa. E desde ali gerou uma certa antipatia, mas é o serviço dela, é o trabalho dela. Como é que tu vai ver uma coisa errada, fora da validade, que está exposto ali para as pessoas comprarem, e tu não vai notificar? E nem cabe a ela a multa, ela só tinha que notificar. E se ela não o fizesse, ela poderia também perder até o emprego dela por se omitir, né? Então, desde ali começou, sabe? E outra questão, como eu digo e vivo dizendo, o sindicato não é do patrão, o sindicato é do servidor. Tanto é que, sobre uma denúncia anônima, o ano passado eu respondi 1 ano de PAD, onde ressuscitaram, né, todo mundo. Quando eu digo ressuscitar, é que o prefeito Luiz Adolfo, esse prefeito, foi ouvido, todas as pessoas da época que a gente tinha convênios foram ouvidos. Foi comprovado que eu não peguei dinheiro algum, que eu não fiz nada de errado, tanto é que depois tocaram na Justiça Comum, também fui liberada, tenho aqui no meu telefone, né, tudo isso. Então, é tudo assim para um cala-boca, sabe? Vou te amedrontar, né? Tomara que tu tenha algo pendente para eu poder usar contra ti. E é isso, é cercear o direito do servidor ser ouvido, das pessoas serem ouvidas. E não é só isso, Marcos, porque eu não posso ser tão imatura ou infantil ou pessoalizar questões que eu não vá fazer um estudo a fundo. Quando eu sento e a gente senta lá que vai fazer esses levantamentos, como é esse aqui dessa modificação que vai ser apresentada segunda-feira, às 10 horas, na Câmara de Vereadores, eu venho desde fevereiro conversando com os vereadores, porque eu não sou recebida na prefeitura pelo prefeito, salve o vice-prefeito, salve o Giovanni Dalmas e os secretários. O prefeito não me recebe, não recebe o sindicato. Então, a gente está ali para isso. Eu disse desde o começo, né, que quando começou a questão e de orientar também, elucidar os casos, dessa questão do piso dos técnicos da enfermagem, que não poderia sofrer complemento, fizeram uma lei com complemento. Agora nós vamos ter que entrar judicialmente, porque eles ficaram fora do padrão. Eles não têm padrão, eles recebem complemento. Nós vamos entrar judicialmente, tu entendeu? Antes de tu chegar às vias de fato, tu leva o contraponto, tu leva a análise. Não faz se não quer. Se quer as vias de fato, vamos então para a via de fato. Outra questão também, licença-prêmio, que tu só pode ser usada no IPTU, ou tu pode gozar os 3 meses e tu só recebe ou judicialmente ou quando tu te aposenta. Tem colegas que vieram ao óbito e não puderam gozar desse dinheiro. Entramos com um pedido de ser estudado para ser liberado pelo menos para a área da saúde, para a colega não estar tirando empréstimo para pagar a cirurgia como aconteceu. É o nosso dinheiro, está lá, está fazendo caixa na prefeitura. Outra questão, para ser usado também agora que votou a Minha Casa, a Minha Vida, para ser usado também dentro desse projeto, né, para alavancar, para a pessoa poder ter a casa própria. Isso não é pensado, isso não é visto. E é nisso aí que a gente está lutando. É para isso que serve o sindicato. Para levar que hoje os salários estão demais defasados e nós fizemos uma tabela de projeção diminuindo o espaço que tu tem de trocar de classe, o tempo de classe. Então, em vez de ser como era antes, 3, 4, 5, 6, 7, 7, e até a progressão a 28 anos, que é o que acontece, e sendo que agora mudou, que as mulheres se aposentam aos 62 anos,
30 anos de contribuição, os homens 65, 35 anos de contribuição. Os homens ficariam 7 anos sem progressão na carreira, para contar tempo. Então, se colocou uma classe a mais, se refez isso aqui. Ah, mas isso aqui é a médio e longo prazo. É de 5 em 5 anos. Essas modificações aqui. Ah, se não tem? Mas não tem aí entre... Quanto que foi pago mesmo? 500 mil reais do 10º dos contratos, ICCs, isso e aquilo. Tem uma folha bem... né? Só em contrato ICC é quanto? 1 milhão por mês a folha? Se dá o 500 mil, né? Então, assim, ó, é só abrir concurso público, alimenta o fundo, né? Diminui a alíquota do fundo e faz com que isso aqui entre em vigor. É só querer. Assim, ó, as coisas são mais de boa vontade. E é muito fácil também tu pegar uma administração, como se pegou agora, desse exercício, e que eu sempre digo, e que o prefeito Guga, ele pagou contas, ele deixou a casa em dia e deixou com dinheiro. Aí é fácil. Agora eu quero ver tu pegar uma administração onde tu tem que juntar palitinho por palitinho e para fazer alguma coisa. Né? E sempre que se tem, e não que não mereça e não que não se deva, com certeza, é óbvio. Mas quando a gente tem assim, ó, muitos feitos na cidade, é asfalto, é isso, é aquilo, algum lado sai perdendo. E o primeiro lado que sai perdendo é o servidor. Né? Porque tu tem sempre de tudo, tu tem que fazer o aporte da contrapartida. Né? Então, ficamos nós lá. Ainda nós teríamos que ter 15% de aumento no ano passado, nós só tivemos 11%, ficou 4% para trás, tivemos que entrar judicialmente. Entendeu? São essas ações judiciais que a gente tem. Então, assim, ó, as pessoas não são sindicalizadas, mas se ganham, ganham todo. Né? Então, é muito fácil a gente achar que a gente não faz parte quando a gente tem os benefícios. Né? Porque se R$25 onera para Pedro, onera para Paulo. Né? E quando a gente ganha para todos. E quando a gente perde, também se perde para todos. Então, hoje, assim, eu vejo aqueles colegas aposentados com sérios problemas. E nós também, porque nosso endividamento hoje chama-se endividamento de sobrevivência, que é para pagar mercado e farmácia. Né? Infelizmente, nossa população está assim. A gente não consegue mais fomentar o comércio, e eu já falava isso antes, que primeiro começou com servidores do Estado, ia chegar até nós, a gente não consegue fomentar. Né? Porque a gente não tem como. Porque entre tu ir comprar uma peça de roupa, ou tu comprar um calçado, ou tu fazer um cabelo, ou tu fazer uma unha, ou tu contratar um serviço terceirizado, tu tem que dar prioridade à tua sobrevivência. E a tua sobrevivência hoje é tu pagar tua luz, tua água e tua internet que tu não vive sem, tu pagar a comida que ainda está muito cara, que espero que com o tempo baixe, né? E tu pagar o teu medicamento, que a grande parte da população, por causa do Covid, ficou com sérias sequelas, né? Então, essas questões assim, ó, a gente não tem emprego na cidade, né? A gente sabe disso, nós não temos emprego. Deveria ser fomentado mais, né? Essa questão do emprego. A gente teve uma redução muito grande, né, das pessoas que foram embora, tanto é que o censo aí vai fazer com que caia a arrecadação. Então, são essas coisas assim. Ita, por que ela está falando tudo isso? Porque eu tenho que saber tudo isso. Eu tenho que me dispor a saber tudo isso e muito mais, sabe? Às vezes as pessoas, o que está fazendo? Estou olhando aqui para ver o que vai ser aprovado na Câmara, o que vai ser aprovado no Congresso, o que vem contra nós, o que nós podemos fazer. E aquela questão, né, da perseguição, né? Eu não vou porque você é perseguido, já está sendo perseguido. A partir do momento que o dinheiro que tu ganha, tu não consegue sobreviver com o mínimo de dignidade possível, que tu tem que estar acumulando contas, tu já está sendo perseguido. Então é isso assim. Tiver que voltar a trabalhar, beleza, volta a trabalhar sem problema nenhum. Agora, eu não vou, nunca fiz e nunca vou fazer, é abaixar minha cabeça contra uma ditadura branca. Né? Por que a gente chama de ditadura branca? Porque ela não aparece. É quando a pessoa não bate, mas manda bater. É quando a pessoa usa do poder para se perpetuar no poder e para fazer coisas que gostaria de fazer e não faz e manda que outras pessoas façam. Né? Então, até hoje eu não respondi processo nenhum porque afora o PAD.
né, de calúnia e difamação, porque eu nunca faltei com a verdade, que eu sempre respeitei. Eu nunca pessoalizei questões, porque eu estou à frente de um sindicato, e os sindicatos são representatividades de todos os eixos, de todos os partidos, de todas as ideologias e de todas as visões, e a gente tem que respeitar os colegas, né? A gente só tem que orientar e dizer. Jamais a gente usou do sindicato para fazer campanha política partidária, a gente sempre mostrou. Tanto é que o Face do sindicato é um Face neutro. As pessoas podem chegar ali que não tem problema algum. É uma página que tem muito mais orientação da parte jurídica, né? Tem bastante orientação da parte jurídica. E é isso, Marcos. E aquela velha história, né? Eu tô do lado certo. Eu tô do lado do oprimido. E até o último momento eu vou ficar do lado do oprimido. Jamais farei parte do opressor. Tá, agora com esse projeto de lei que passou na Câmara, você vai ficar meio turno ou não vai ficar? Como é que fica? Meio turno, porque eu trabalho de manhã no sindicato e pela parte da tarde eu vou para EMEI. Tá. Que ainda não me foi designada, né? Que eu estou esperando a gente. Por mais que a gente tenha entrado com mandato de segurança e tudo, né? Volto para EMEI, funcionária, sem problema algum. Né? Isso aí nunca foi trabalhar, nunca foi o problema, né? Pior é quando não se tem a falta, né? Como muitas pessoas aqui em Tupã que não tem, né, o trabalho, que tem que às vezes se submeter a certas coisas para tentar sobreviver com o mínimo de dignidade possível. Mas é isso aí, não vou me calar, Marcos. Só que quem pode me calar é Deus, né? Eu partindo dessa por uma melhor. Então é isso aí, é a função do sindicato, não tem medo de cara feia, não tem medo de perseguição, não tem medo de disse-me-disse, né? A gente tem as leis do nosso lado ainda, né? Imparciais, que é o que a gente precisa. Então estamos aí para tentar mudar o cenário atual, né? Ainda mais que ano que vem é ano de eleição, é um ano pesado, onde as pessoas devem botar numa balança o que é melhor para si, pensar em si, pensar como trabalhador, pensar como pessoas que pagam um imposto muito alto, que a gente não tem como escapar, Marcos. Nós não temos como escapar. É desconto em folha, é o desconto ali, já vem retido e tu não tem como escapar. Então é isso que as pessoas têm que pôr. E outra, Marcos, quando a gente vota, é você ir à urna, mais ninguém. Podem até tentar te intimidar e dizer que vão saber do teu voto. Não. E para o ano que vem eu vejo o voto da sobrevivência. Um voto da mudança, não do continuismo, não do cala-boca, não do intimida. E é isso que eu quero que as pessoas tenham noção, que elas pensem bem e ponderem bem. Tu não gostar de política partidária é uma coisa, mas tudo é sustentado pela política econômica, pela política da saúde, pela política da previdência, né? Tudo é política. Se não gosta do partido, se quer uma política apartidária, mas saiba que a gente não escapa. Porque quem decide se nós vamos estar amanhã vivos ou não é dentro da política. Se não tem médico, se não tem hospital, se não tem saúde, se não tem emprego, se não tem renda, se não tem pessoas plantando para a gente comer, para a gente sobreviver, tudo isso é política. Muito bem, falamos então com a Anclaine Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, que trouxe as informações sobre o projeto de lei 116, que inviabiliza o exercício do mandato classista, também cargos e funções públicas. Obrigado pela presença aqui no programa Variedades, Anclaine. Obrigado pelo espaço, Marcos. Eu quero deixar assim, um grande agradecimento, né, às pessoas que sempre receberam o sindicato, que nunca pessoalizaram questões. Isso é o ex-prefeito Guga, o vice-prefeito Márcio, né, os vereadores também que recebem, que escutam, né, todos eles recebem e escutam, né, por mais que não vá votar junto, né, mas eles recebem e escutam. E principalmente aqui hoje eu quero deixar agradecimento a Karina Valau, a Josi Aquino e ao nosso vereador Ronaldo. Então, muito obrigada a todas as pessoas, muito obrigada aos colegas que acreditam no sindicato, que acreditam no trabalho e que sabem que a força é a única maneira, né? A união, né, faz a força.
E a única maneira da gente mudar esse país é nós nos unirmos. E mais uma coisa, Marcos. Eu me lembro muito de algo que aconteceu na Argentina, quando eles fizeram uma greve branca. Eles resolveram que um dia eles não iriam sair de casa. Obviamente só o pessoal da saúde e o pessoal da questão da segurança, né? E todos os outros ficaram em casa aquele dia. Ninguém pagou conta, ninguém consumiu, todos ficaram em casa e mostraram quem é que manda realmente no país. Espero que um dia as pessoas acordem e saibam que hoje o que movimenta somos nós, os trabalhadores, aqueles que pagam imposto e, na grande maioria, dão mordomia para pessoas que não deveriam estar no poder. Muito obrigada. Muito bem, Cláudia Cardoso trouxe essas informações para você, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, aqui no programa Variedades Tupã. A gente vai a um rápido intervalo, já retorna com mais informações para você que sintoniza a Rádio Tupã.